Meus irmãos, eu quero convidá-los para juntos lermos a palavra de Deus. Aleluia. No livro de Êxodo, capítulo 19, vamos ler versos 4, verso 5 e o verso 12. Êxodo, capítulo 19, versos 4, verso 5 e o verso de número 12. Diz-nos assim a palavra de Deus. Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Verso 12. E marcarás limite ao povo, em redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, aleluia. Quando eu estava pedindo a Deus uma palavra para compartilhar com os irmãos aqui esta manhã, veio ao meu coração esse texto sagrado. Aleluia. Eu sei que os irmãos estudiosos da Bíblia que são, puderam se localizar nesse texto sagrado. Aleluia. E que esse texto trata um pouquinho de Deus, falando um pouquinho com o povo de Israel, sobre como deve ser o relacionamento nosso, ou dos homens, ou do povo de Israel, estendido a todos nós, com Deus, para que as bênçãos de Deus permaneçam sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, que as bênçãos de Deus vão permanecer sobre a nossa vida, muito embora o propósito de Deus sempre foi e sempre será de nos abençoar. Aleluia. Eu costumo sempre dizer que Deus, ele é eminentemente abençoador. Muitas vezes, pela nossa postura, pelo nosso posicionamento, pela nossa dureza de coração, muitas vezes nós afastamos as bênçãos de Deus da nossa vida. Aleluia. Mas Deus não muda. Aleluia. O profeta Isaías diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mesmo que a gente faça alguma coisa, mesmo que a gente force uma situação, isto não muda o caráter de Deus. Deus continua sendo eminentemente abençoador. Deus continua tendo propósitos em nos abençoar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E nesse texto sagrado aqui, no contexto desse texto sagrado, nós vamos encontrar uma parte da história do povo de Israel. E nesse período aqui, nesse exato momento, Deus já havia feito muitas maravilhas no meio do povo de Israel. Porque o Deus que nós servimos também é um Deus de maravilhas. É o Deus que faz o impossível. Aleluia. É o Deus que diz a sua palavra que ele se inclina até nós para nos alcançar, para nos abençoar. Não somos nós que nos elevamos para alcançar a bênção de Deus. É Deus que se inclina até nós para nos alcançar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. É por isso que, se nós fizermos um levantamento aqui entre os irmãos que aqui estão,
nós ouviríamos o relato de muitos acontecimentos, de pessoas que estavam lá no lodaçal do pecado, estavam lá no submundo até do crime, aleluia, mas Jesus o alcançou, aleluia, o resgatou, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E este é o Deus que nós servimos, é o Deus que é conosco, aqui está. Glória a Deus. Mas Ele nos adverte através da sua palavra. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que nós já alcançamos todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Essa expressão bíblica nos leva a entender que Deus colocou à nossa disposição todas as bênçãos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E além de Deus colocar à nossa disposição todas as bênçãos, Deus tomou a iniciativa, Deus deu o primeiro passo. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz, Deus prova o seu amor para conosco, quando Ele deu o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia. Deus tomou a primeira iniciativa, Deus deu o primeiro passo, aleluia, para nos alcançar e para nos remir. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas o texto sagrado aqui nos leva a entender que, apesar de Deus ter dado o primeiro passo, aleluia, nós, para continuarmos recebendo, desfrutando das bênçãos do Senhor nosso Deus, aleluia, nós precisamos dar sequência a obra que Deus começou a realizar na nossa vida. Aleluia. Talvez você pergunte, por que eu tenho que dar sequência? É muito fácil você entender. Porque Deus, Ele não obriga ninguém, Ele não força ninguém a alcançar a salvação. Deus coloca à nossa disposição. Agora, a decisão de servir a Deus tem que ser minha, tem que ser tua, tem que ser nossa. Aleluia. Nós é que temos que escolher, a nossa opção é esta. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus coloca diante de nós o caminho, aleluia, da vida. Mas existe outro caminho, que é o caminho da perdição. E Ele faz uma palavra, escolha o caminho da vida para que viva. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Em outras palavras, estou dizendo para mim e para você, para todos nós que aqui estamos esta noite, que pesa sobre nós a responsabilidade da escolha. Aleluia. Além da responsabilidade da escolha, pesa sobre nós a responsabilidade da manutenção desta escolha. Porque a cada dia, a cada momento, você recebe e vai continuar recebendo convites para abrir mão da sua fé, para abrir mão da sua esperança, para deixar de lado a opção que você fez. Existe alguma coisa mais fácil por aí. E a Bíblia Sagrada, o próprio Senhor Jesus, não nos engana. Ele diz que existe mesmo. Aleluia. Ele diz que há uma porta larga, um caminho espaçoso, aleluia, e muitos são os que entram por ela, mas ele diz, olha, para vocês que escolheram a vida, então esforça-te, porfiai por entrar pela porta estreita, aleluia, porque a porta é estreita e o caminho é apertado que nos conduz à salvação, glória ao nome do Senhor, aleluia. E esta opção tem que ser minha, tem que ser tua. Deus não vai interferir, aleluia, nesta nossa opção. Glória ao nome do Senhor. Ele simplesmente, tão somente, coloca à nossa disposição todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E esse texto sagrado fala um pouquinho sobre isso. O verso 4... o primeiro versículo que nós lemos, ele diz, olha, vós tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe até mim. Então, esse primeiro versículo
Deus estava dizendo o que ele fez. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu sei que o nosso tempo é muito limitado, mas que tal? Se cada um de nós tirássemos, quem sabe, alguns segundinhos desta manhã, aleluia, para meditar aquilo que Deus já fez por você, aleluia. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Meditar aquilo que Deus já fez por você. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Onde você estava? Quem era você? O que Deus fez? De onde Ele te tirou? Aleluia. Os milagres que já aconteceram na tua vida. Os livramentos que Deus te deu. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, se nós meditássemos, parássemos um pouquinho para meditar, eu tenho certeza que haveria uma explosão de glória. Aleluia, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, eu não estaria aqui se não fosse Ele. Eu não teria a alegria que eu tenho se não fosse Ele. Eu não teria a convicção da salvação que eu tenho se não fosse Ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. E aqui o Senhor Deus fala com o povo de Israel. Olha, vós tendes visto, aleluia, o que eu fiz com os egípcios, o inimigo, aleluia, o que Deus fez com os seus inimigos, vós tendes visto o que eu fiz com os egípcios, e como eu vos levei, aleluia, glória ao nome do Senhor. O Senhor Deus estava fazendo eles recordarem, aleluia, sabe quando vocês estavam escravizados lá no Egito, aleluia. Sabe quando muitos de vocês já tinham até perdido a esperança, porque a maioria deles disseram para Moisés, Moisés, para com isso, Moisés. Para com esse negócio de ficar fazendo milagre aqui, porque só está piorando. Aleluia, só está piorando. Para com isso, Moisés. Aleluia. Mas o Senhor Deus disse, Moisés, pode ficar tranquilo. Aleluia. Tudo o que está acontecendo, sou eu que estou fazendo. Aleluia. Sabe por que Faraó se levanta? Sabe por que Faraó humilha vocês? Sabe por quê? Porque eu estou preparando eles para reconhecer que eu sou Deus. Eu estou preparando eles vão tripudiar sobre vocês, eles vão zombar de vocês, aleluia. Vão até brincar com o sentimento de vocês. Faraó vai dizer, eu vou deixar, e depois vai voltar atrás. E assim Faraó fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 vezes. Aleluia. E Deus disse, olha, fica tranquilo, Moisés, não está nada fora do controle. Não está nada fora do controle, sou eu quem estou trabalhando, sou eu quem estou trabalhando, glória ao nome do Senhor, aleluia. E eu quero dizer para você também, aleluia, se você tem propósito de servir a Deus, não está nada fora do controle, não está nada fora do controle, não está nada fora do controle, glória ao nome do Senhor, aleluia. Eu gosto muito de citar as palavras de Deus através do profeta Isaías, capítulo 64, verso 4, quando ele diz, olha, desde a antiguidade, com os ouvidos nunca se ouviu, com os olhos nunca se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. E Deus então fala, aleluia, com o povo de Israel, vós tendes visto, aleluia, e como eu vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim, aleluia. Então Deus está dizendo, olha, tudo isso, vocês não saíram do Egito por causa da força de vocês, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. A Bíblia Sagrada não fala, mas eu imagino, aleluia, que o homem é muito vaidoso. Eu imagino que depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito,
que tem alguém até que dizia, você sabe por quê que aconteceu isso? Porque naquela hora eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu disse para o meu vizinho, que era egípcio, que Deus ia fazer e tal, e pá. Aleluia. Existia naqueles dias, hoje também existe. Existem muitas pessoas, espero que aqui no nosso meio não tenha ninguém assim, mas existem muitas pessoas que batem no peito e dizem, não, é porque eu sou o cara, eu sou o que sou, eu faço, eu aconteço. Aleluia, como aquele, aleluia, fariseu que estava lá no templo. Eu jejum 3 vezes por semana, oro 3 vezes por dia, eu faço, aconteço, eu dou esmola. Você não é nada. Está aqui por causa dele. Aleluia. Oh, aleluia, está aqui por causa dele, glória ao nome do Senhor, aleluia, é ele, glória ao nome do Senhor, aleluia, aleluia. Mas o Senhor Deus, aleluia, disse para eles, olha, eu vos trouxe como asas, aleluia, sobre asas de águia, porque ele falou asas de águia, porque a águia é a ave que voa mais alto, aleluia. O que Deus estava dando a entender a eles, olha, acima de todas as dificuldades, eu fiz com que vocês passassem por cima de todas elas e vos trouxe até aqui, aleluia. E vos trouxe até aqui, glória ao nome do Senhor, aleluia. Aí o Senhor Deus está dizendo, olha, eu fiz tudo isso. Agora, é o verso 5, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o que está escrito aqui, o que está dito aqui nesse versículo, é uma coisa muito profunda. Aleluia. O Senhor Deus está dizendo, olha, não é porque eu salvei a tua alma, não é porque eu perdoei os teus pecados, não é porque eu te batizei com o Espírito Santo, não é porque eu te dei a alegria da salvação, que você não tem compromisso com mais nada. Aleluia. Eu vos trouxe até aqui, até com asas como de águia, acima de todas as dificuldades. Eu vos trouxe até aqui. O que vocês estão vivendo hoje, o Senhor Deus falava para o povo de Israel, e fala para mim e para você também hoje, o que vocês estão vivendo hoje, aleluia, é uma realidade de uma grande obra, de uma obra miraculosa, de uma obra poderosa que eu fiz na vida de vocês. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Só que o fato de eu fazer, por que Deus fez? Aí eu volto ao que eu disse no início, porque Deus é eminentemente abençoador. Ele está sempre pronto a abençoar. Aquilo que você alcançou na sua vida é porque Deus, Ele é abençoador, Ele te abençoou. Não foi o inimigo que fez, não, foi Deus mesmo quem fez. Aleluia, foi Ele mesmo quem fez. Porque algumas pessoas, quando entram em alguma dificuldade, ficam perguntando, será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus que falou mesmo? Foi Deus que falou, foi Deus quem fez. Aleluia. Não precisa ter dúvida. Mas a circunstância agora está um pouco difícil. Eu perdi o meu emprego. Aconteceu algum problema lá dentro do meu lar. Alguma coisa está acontecendo. Será que é Deus? Foi Deus, sim. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Mas, aleluia, a partir daquele momento que Deus fez, entra a nossa ação, entra a nossa prudência, entra a nossa observação na palavra de Deus, entra o nosso compromisso com Deus e com a sua palavra, entra a nossa vida de fidelidade para com Deus, glória ao nome do Senhor, aleluia. É por isso que em outro texto o Senhor Deus diz, se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Apesar de tudo que eu fiz, aleluia, se vocês me abandonarem, eu também vos abandono. Se vocês até aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e se diligentemente guardardes o meu conceito. Essa expressão diligentemente,
é uma expressão que está dizendo, olha, se você, com muito cuidado, com muito critério, com muita submissão ao meu espírito, aleluia, se você der ouvido à minha voz, ouvido às minhas palavras, e se você com muita diligência guardar o meu conserto, aleluia, vou usar um termo meio chulo aqui, aleluia, o que o Senhor Deus está dizendo? Olha, você não tem que ser um crente de meia boca, não. Não tem que ser aquele crente que mais ou menos guarda a palavra, que mais ou menos ouve. Ouve só o que é conveniente, o que não é, não quero ouvir, não quero nem saber. Não, não é assim, não. Tem que ser com diligência. É assim mesmo, Senhor, eu vou pesquisar mais. Eu vou orar mais, aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu quero ter um compromisso maior ainda contigo. Aleluia, eu quero diligentemente ouvir a tua voz. Eu quero diligentemente guardar o teu conserto. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, se diligentemente guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar. Aleluia. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia. Então, quando eu disse para os irmãos, como é que a gente faz para prosseguir, permanecer? Aleluia. Nós já chegamos até aqui. Já recebemos as bênçãos de Deus. Aleluia. Somos grandemente abençoados pelo Senhor nosso Deus. Aleluia. Mas, aleluia, tudo isso pode ir de água abaixo. Aleluia. Se nós abrirmos mão do nosso compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Não é à toa que a palavra de Deus diz, aquele que permanecer até o fim. Aleluia. Não é permanecer durante 5 anos. Não, eu já estou 10 anos agora eu vou. Não. Até o fim. Aquele que permanecer até o fim, este sim será salvo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje, aleluia, ela traz como alvo, como objetivo, nós sabermos o que nós precisamos fazer, qual é o nosso dever, qual é o nosso posicionamento diante de tudo quanto Deus já fez por nós. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Nós temos hoje, certamente, 2 grupos de pessoas que se dizem evangélicos. 2 grupos de pessoas. Aleluia. Existe um grupo, aleluia, é aquele grupo, aleluia, que se intitula, ou que diz que está debaixo da bênção de Deus. Aleluia. Ele está debaixo da bênção de Deus, mas não quer ter compromisso com a palavra de Deus, não quer ter compromisso com a igreja, não quer nem ter compromisso com o próprio Deus. Ele é Senhor de si mesmo. Aleluia. Ele é quem decide o que Ele quer e como Ele quer. A hora que Ele quer. Aleluia. Então Ele não é submisso nem à palavra de Deus, não é submisso à igreja, e não sendo submisso à palavra de Deus, não sendo submisso à igreja, também não é submisso a Deus. Aleluia. São aqueles que não querem saber de nada. Nesse mesmo texto sagrado, nós lemos, aqui os irmãos depois os irmãos podem ler o capítulo 19 inteiro em casa para exercício, vai ajudar bastante você entender. Deus estava falando com Moisés, Deus recordou o que Ele fez com Moisés, e Deus deu a recomendação, aleluia, para que eles permanecessem debaixo da bênção de Deus. E ato contínuo, o Senhor Deus disse, olha, e eu vou, é o que Deus sempre faz, eu vou fazer uma demonstração de que o que eu estou falando é verdade. Aleluia, que a minha presença é uma realidade na vida de vocês.
Aleluia. Então o Senhor Deus pediu para que o povo, Moisés pedisse para que o povo se santificasse, o povo obedeceu, se santificou. E o Senhor Deus disse, agora eu vou mostrar a minha presença. Aleluia. E Deus pediu que Moisés subisse no monte. A presença de Deus estaria ali no monte, o monte estaria fumegando. Aleluia. Eles iriam ver com seus olhos aquele ato, o monte, as fumaças saindo do monte. E Deus falou, mas não é somente isso não, eu vou falar contigo, Moisés. Você vai falar comigo e eu vou responder em voz alta. Então todos que ali estavam tinham a oportunidade de ouvir Deus falando com Moisés. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Vamos trazer isso para os nossos dias, aleluia. Se você é realmente um crente que serve ao Senhor, você já tem visto muitas vezes, ouvido muitas vezes Deus falar. Aleluia, a semelhança do monte que fumegava, aleluia, quantas vezes você já sentiu o calor da presença do Espírito de Deus, aleluia. Deus fazendo sinais, prodígios, maravilhas, que você não teve dúvida que realmente era Deus. Deus manifestando o seu poder, Deus manifestando a sua glória. Aleluia, este é o Deus que nós servimos. Quantas vezes, aleluia, nós vamos ao culto, vamos a uma reunião, e Deus fala tanta coisa. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Se revela de uma maneira tão clara sobre as nossas vidas. Aleluia, isso Deus faz para que todos nós saibamos que Deus é real. Deus é uma realidade, não é um pensamento, aleluia, mas Ele é uma realidade, por isso Ele faz com que você sinta a presença dEle, faz com que o calor do Espírito de Deus esteja presente na tua vida, aleluia, glória ao nome do Senhor, para que você saiba que Deus é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Então, naquela demonstração que Deus estava fazendo com o povo de Israel, então Deus deu alguma orientação para Moisés, aleluia, porque povo de Deus que não tem orientação não é povo de Deus. Deus orienta o seu povo, Deus orienta a sua igreja, aleluia. É bem verdade que há muitos que se revoltam com as orientações, porque não querem, porque não aprenderam a se submeter. Aleluia. Quem não aprende a se submeter, aleluia, aos homens, também não se submete a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Precisa se submeter. Então Deus falou com o povo de Israel e Deus falou para Moisés, é o que nós lemos aqui no verso 12. Deus disse, olha, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte, certamente morrerá. Aleluia. Talvez o que Deus disse para Moisés, aleluia, muitos ali não entenderam. Talvez muitos até tiveram dificuldade de aceitar. Aleluia. Mas Moisés, para servir a Deus, eu tenho que obedecer a alguns limites. Aleluia. Tem que obedecer a alguns limites. Aleluia. O que está dizendo que a gente não serve a Deus como nós queremos. Servimos a Deus como Deus nos orienta a servir. Aleluia. Quando Deus determina limites na nossa vida, nós temos que obedecer a esses limites. Aleluia. Sob pena de morrer. Aleluia. Então o Senhor Deus disse, olha, eu vou me manifestar. Vocês vão ver a manifestação da minha glória, vão ouvir a minha voz, vão ver o monte fumegante, mas vocês têm um limite. Até aquele lugar vocês podem ir, dali para frente não pode passar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Talvez alguém dissesse, mas por que Moisés pode e eu não posso? Aleluia. É simplesmente porque Deus determinou assim. Não é você que determina. Os nossos limites não somos nós que damos. Os nossos limites são postos por Deus através da sua palavra. Aleluia.
E você precisa aprender, saber que existem limites. E esses limites têm que ser obedecidos. Aleluia. Se alguém resolvesse desobedecer o limite e avançasse um pouco mais, chegasse no monte, morria. Tem muita gente morto espiritualmente porque não quer ouvir e obedecer os limites impostos. Aleluia. Tem gente que diz assim, olha, eu vou embora, mas eu não obedeço. Vai morrer. E talvez você conheça alguns que já morreram espiritualmente falando. Aleluia. Simplesmente porque não quiseram se submeter aos limites impostos por Deus. Aleluia. É bem verdade que você sai daqui da igreja, vai lá na outra igreja, talvez lá não tenha os limites que tem aqui. Aleluia. E talvez você fique se perguntando, e lá, será que lá eles são salvos, só aqui que é salvo? Não. Aqui eles são salvos, lá eles também são salvos. Aleluia. Mas só que tem uma coisa, aquele que não obedece o limite aqui, não vai obedecer lá também. Porque lá no conceito dele é o conceito de não submeter a Deus e a nada. Aleluia, não vai dar certo não. Então você pode observar aqueles que ficam pulando de galho em galho, muitos deles já estão lá no mundo. Aleluia, há poucos dias eu vi, aleluia, a história com muita tristeza, de uma família, estava aqui conosco, não, eu vou para lá, porque tal, foi para lá e tal, e de lá foram acontecendo coisas piores, aleluia. E alguns deles estão até internados por causa do vício, aleluia. Mas era cooperador, servia a Deus, aleluia. Mas não quis obedecer a limites, não quis se submeter, aleluia. E ninguém que não queira se submeter, aleluia, tem vitória, aleluia, tem vitória, aleluia. O que o mundo ensina por aí, esse é o conceito do mundo, aleluia. É o conceito que você faz aquilo que você acha que deve fazer. Aleluia. Quando o pastor falar com você, você se revoltar. Quando o seu coordenador, o seu regente, o seu professor falar com você e você começar a se revoltar, está acendendo uma luz amarela ou quem sabe vermelha. Está na hora de você começar a rever os seus conceitos. Está na hora de você começar a rever os seus conceitos. E se você não correr para rever esses conceitos, aleluia, infelizmente, a cova já está aberta, a derrocada já está preparada, você não vai muito longe, não. Aleluia, não vai muito longe, não. Aleluia, por quê? Porque você não aprendeu o que ensina a palavra de Deus. Você é um ingrato, não reconhece o que Deus fez por você. Aleluia. E em dado momento da sua vida, você não quer mais ouvir a Deus, você quer dar ordem para Deus. Deus me aceita a si mesmo, porque eu sou a si mesmo. Aleluia. Deus está dizendo, não, eu quero mudar a tua vida. Deixa eu entrar no teu coração, eu quero transformar a tua vida, eu quero converter o teu coração, eu quero fazer de você uma nova criatura. E você fica batendo o pé, não, Senhor, eu sou a si mesmo, me aceita a si mesmo. Aleluia, você não vai chegar em lugar nenhum. Você só chegou aqui porque Deus te trouxe até aqui. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas para ir adiante, abra o seu ouvido espiritual. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível à orientação do Espírito de Deus para a tua vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor Deus disse para Moisés, olha Moisés, tudo isso eu já fiz. Mas marca limite para esse povo. Aleluia. Eles vão ouvir, vão sentir, vão ver a minha presença, mas tem um limite. Eles têm que obedecer esse limite. Aleluia. Mas, Senhor, eu estou tão empolgado com a tua presença que eu vou ultrapassar o limite. Ultrapassou, morreu. Aleluia. Aleluia. Não é empolgação, não. Aleluia. A vida do cristão é uma vida racional. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Por isso que lá, Paulo escrevendo aos Romanos, ele disse, olha, este é o vosso culto racional. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor. Racionalmente você tem que saber que tem que obedecer. Racionalmente você tem que saber que tem que se submeter. Aleluia. Mas eu estou tão emocionado que eu vou fazer o que eu quero. Não, você pode morrer. Aleluia. Você vai ver a presença de Deus. Vocês vão ouvir Deus falar. Mas dentro do limite que foi estabelecido. Se ultrapassar esse limite, vai morrer. Muito embora a presença de Deus seja real. Muito embora tudo o que está acontecendo é real. Mas existe um limite estabelecido por Deus. Estabelecido pela sua palavra. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mas eu quero encerrar porque as horas já se passaram. Mas eu estava dizendo que existe pelo menos dois tipos de cristão. Aquele que diz que está na bênção, e porque ele está na bênção não tem limite, ele faz o que ele quer, anda como ele quer, Senhor da sua mente, do seu pensamento, Senhor da sua sabedoria, Senhor da sua cultura, aleluia. Ele não se submete a ninguém, está acima de tudo e acima de todos, aleluia. E está na bênção, aleluia. Mas existe um outro grupo, aleluia, que é o grupo, aleluia, que está na bênção, mas com submissão. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Deus tem me abençoado. Aleluia, mas eu quero viver o que diz aqui o verso 4. Agora, pois, se deles diligentemente ouvirdes a minha voz, eu estou na bênção, mas eu não quero prescindir da oportunidade de ouvir Deus falar. Aleluia. Deus precisa falar comigo todos os dias. Eu não posso viver daquilo que Deus falou ontem. Aleluia. O que Deus estava dizendo para ele, olha, vocês não podem querer viver das bênçãos que aconteceram lá quando vocês saíram do Egito. Não pode ficar querendo viver daquela bênção, não. Aleluia. Quando os primogênitos morreram, você não pode querer ficar vivendo somente daquela bênção quando o mar vermelho se abriu. Não. Procure ouvir a minha voz hoje. Aleluia. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Aleluia. E se diligentemente guardares os meus estatutos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O nosso compromisso com Deus, ele precisa ser renovado a cada dia. A cada dia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É por isso que de vez em quando nós vemos grandes homens ruírem. Aleluia. Porque querem viver somente do passado. Ontem eu fiz, ontem eu orei, ontem eu preguei, ontem eu fiz isso, fiz aquilo. Não, e hoje? Você já ouviu a voz de Deus hoje? Você já ouviu a direção de Deus para a sua vida hoje? Aleluia. Mas porque antes eu era assim, eu era assado, e hoje? Você está, aleluia, disposto a continuar, se submeter a Deus e a sua palavra? Não, isso era para ontem, que eu não tinha experiência. Ontem que eu não tinha conhecimento. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu faço como eu quero, porque eu sei administrar a minha vida. Eu sei até onde eu posso ir. Não, é melhor você ouvir o que a palavra de Deus te fala. Aleluia. O que a palavra de Deus fala? Olha, sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Isso é o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Não, mas antes, porque a palavra de Deus fala assim. Aleluia. O que mais que diz a palavra de Deus? Olha, fugir da aparência do mal. Tem muita gente que fica aí brincando com coisas que não deve ficar brincando, facilitando. Aleluia, isso não pode. A palavra de Deus diz, fuja. Aleluia, fuja, glória ao nome do Senhor, aleluia. Até mesmo falando com os nossos jovens, aleluia. Hoje existe tanta facilidade, não é como antigamente, não, que um jovem pedir uma moça para namorar, em casamento, noivado, quando ele aprenda
aceitar correção. Aleluia. Tem muita gente que não aceita a correção. Se corrigir, eu vou embora. Aleluia. Infelizmente, tem muitos pais que dizem assim: se tocar no meu filho, falar alguma coisa que meu filho não gosta, vai ter comigo. Cuidado. Aprenda. Aleluia. Olha aqui o que diz Jó, capítulo 5 e 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Aleluia. Quer ser bem-aventurado? Quando você errar, aceite o castigo. Aceite, submeta-se. Aleluia, porque você será bem-aventurado. A bênção de Deus estará sobre vocês. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Hebreus também, capítulo 12, verso 5, também fala sobre isso. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por eles forem repreendidos. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Infelizmente, já existe até muitos pregadores, muitos pastores que dizem: eu não repreendo mais, porque não vai ser bem aceito, alguém não vai achar que eu estou por fora, alguém vai embora. Não vai embora não, aleluia, pelo contrário, vai se fortalecer, aleluia, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, vai servir a Deus realmente, aleluia, não vai ser apenas um crente de fachada, não vai ser apenas um crente frequentador de igreja, não vai ser apenas um crente cantor, não vai ser apenas um crente músico, não vai ser apenas um crente pregador, mas vai ser um cidadão do céu, alguém que está marchando para ir morar nos céus com o Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia. Vós tendes visto o que fiz, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe após mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, se diligentemente guardardes os meus concertos, então sereis minha propriedade peculiar. Nós estamos aqui não para ser simplesmente membro de uma igreja, nós estamos aqui para sermos propriedade do Senhor. Aleluia. E para ser propriedade dele não pode ser de qualquer forma, não pode ser de qualquer maneira. Aleluia, diligentemente ouça a voz do Senhor. Diligentemente, aleluia, obedeça. Aleluia, se enquadre naquilo que o Senhor te fala através da sua palavra. E desta forma, nós seremos vencedores, estaremos avançando. A glória de Deus permanecerá sobre a nossa vida. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Nós vamos participar da ceia do Senhor. É um memorial, é o momento de nós fazermos uma análise introspectiva da nossa vida. Aleluia. Não se conforme sem ouvir a voz do Senhor. Não se conforme sem submeter, aleluia, aos estatutos do Senhor. Aleluia. Aprenda, esteja ciente, esteja consciente que na nossa vida cristã nós temos limites. E esses limites foram estabelecidos por Deus. Aleluia. Não é a sua capacidade que vai determinar o limite. É aqueles que dizem: eu posso, fulano não pode, porque ele não tem a experiência que eu tenho. Eu posso, fulano não pode, porque ele está começando agora. Não. Aleluia. Os limites são estabelecidos pelo Senhor.
Se você quer ser vitorioso, obedeça os limites. Observe os limites. Aleluia. Não deixe o seu lugar. Aleluia, glória ao nome do Senhor, simplesmente por se revoltar, aleluia, por não querer se submeter à vontade de Deus, à orientação de Deus para com a sua vida, aleluia, não faça isso, porque certamente você está contribuindo para que, aleluia, um suicídio espiritual ocorra na sua vida, aleluia, como eu já disse, eu vou repetir para encerrar. Provavelmente você conheça muitos, ou alguns, que fizeram isso, perderam tudo. Hoje estão lá sem força, sem Deus, sem salvação, desiludidos de tudo e por tudo. Aleluia, porque não quiseram submeter-se à vontade de Deus. Mas que Deus nos abençoe, que nós estejamos debaixo, que nós pertençamos àquele grupo que está debaixo da bênção da submissão. Submissão a Deus, submissão às autoridades, submissão aos seus pais, submissão à vontade do Senhor nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que o Espírito Santo possa continuar falando forte, poderosamente em nossos corações. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, convidar as nossas irmãs do Círculo de Oração que vieram lá de Extrema